Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o professor Rui Piva, leciono aqui na ITE desde o ano de 2002. Hoje nós vamos dar início a este curso online intitulado Lei de Registros Públicos para Iniciantes. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, mas antes de dar início à aula número 1, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a utilização deste roteiro de aula. Ele é um roteiro para você acompanhar, anotar, riscar, rabiscar, tomar nota de algumas informações complementares que eu vou solicitar. Esse roteiro fica disponível para você nesse mesmo local aí no site da ITE, onde você assiste a essa aula. Então a minha sugestão é que você, antes da aula, imprima um exemplar desse e assista a aula com ele em mãos. Você vai ver que o fator aprendizagem, a maneira como você vai aprender, fica muito melhor se você ficar manuseando esse roteiro aqui, tá legal? Vamos então já para o início da aula. Tem ali assim, acompanha aí, ó. Item 1. Quais registros públicos estão disciplinados na lei 6.015, que é a lei dos registros públicos? Acompanha comigo ali, ó. Registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registro de imóveis. Então são esses assuntos, e não são poucos, que nós vamos estudar no decorrer das 10 aulas desse curso aqui, não é? Vou até repetir, acompanha comigo ali, ó. Registro civil de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, títulos e documentos e registro de imóveis. Como a gente está aqui para conhecer a Lei 6.015, então eu coloquei no item 2, em quantos títulos estes assuntos estão distribuídos aí na lei? Né? E eu indico para você os 6 títulos em que eles estão distribuídos. Né? Olha ali no seu roteiro. Título 1, disposições gerais. 2, registro civil de pessoas naturais. 3, registro civil das pessoas jurídicas. 4, registro de títulos e documentos. 5, registros de imóveis. E 6, as disposições finais e transitórias. Com isso nós vamos para o item 3 do nosso roteiro. E olha a colocação que eu faço aí agora. Como estão distribuídos os assuntos do título 1 das disposições gerais? Dá uma olhadinha lá, são 6 capítulos, não é? O capítulo 1, atribuições, assunto dos artigos 1º e 2º. O que tem ali? Olha lá, regras sobre as atribuições dos registradores. Legal? No capítulo 2, escrituração, assunto dos artigos 3º ao 7º. Qual é o conteúdo disso aí? Olha ali, ó. A escrituração, registra aqui, anota ali e assim por diante, dá assim a maneira como o oficial e os seus serventuários promovem essas anotações, esses registros e tal. E depois, como você vai ter isso em mãos, você dá uma boa olhada nos seus horários de estudo, no complemento dessas informações. O que é que está lá no capítulo 3, olha lá, ordem de serviço, publicidade, tudo esclarecidinho aí assim, tá bom? Então, eu gostaria de agora ir para o item 4. Item 4 do nosso roteiro de aula. Qual que é o assunto aí, né? É assim, título 2, registro de pessoas naturais. O que é que contém este título 2 da Lei 6.015? Olha que enorme que é. 14 capítulos aí, né? 14 capítulos. Aqui nós vamos passar um por um, porque registro civil de pessoas naturais é importante para a vida de todos nós, para a sociedade, para tudo, né? Afinal, são os registros a respeito de nós, das pessoas naturais. Olha esses 14 capítulos ali, olha. Capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, escrituração e ordem de serviço. Capítulo 3, penalidades. Agora é que vem um aspecto interessante. Você vê que os capítulos 4, 5 e 6, aí no seu roteiro, neles não consta qual é o assunto. Então aí eu vou pedir para você tomar nota.
Pode ser? Então anota lá, ó. Capítulo 4, nascimento. Nascimento. Artigos 50 a 66. Capítulo 5, quinto, né? Capítulo 5. Habilitação para o casamento. Habilitação para o casamento. Artigos 67 a 69. Capítulo 6. Casamento. Artigo 70. Na sequência, você vê que o seu roteiro já contém a informação do assunto do capítulo, né? Olha lá, capítulo 7. Registro de casamento civil para efeitos religiosos. Capítulo 8. Casamento em iminente estado de risco. Casamento em iminente risco de vida. Capítulo 9. Agora eu vou pedir para você outra vez fazer a sua anotação. Capítulo 9. Qual é o assunto do capítulo 9? Óbito. É o óbito. É do artigo 77 ao artigo 88. O capítulo 10. Toma nota, por favor. Emancipação, interdição e ausência. Eu vou repetir para você. Emancipação, interdição e ausência. Artigos 89 a 94. No capítulo 11, legitimação adotiva, você tem aí no seu roteiro 12 averbação, 13 anotações e 14 retificações, restaurações e suprimentos. Valeu? Estamos agora assim no título, no item 5 do nosso roteiro. E eu pergunto assim, título 3, registro de pessoas jurídicas. Como estão estes assuntos de registro de pessoas jurídicas? Olha lá, ó. 3 capítulos. 3 capítulos. O primeiro disciplina as questões de escrituração. O segundo é o capítulo da pessoa jurídica. Eu até coloquei um lembrete ali para você, viu? Dá uma olhada, acompanha comigo. Ó, eu leio aqui, você acompanha aí no seu roteiro. Olha, lembre-se, o registro das empresas mercantis é feito nas juntas comerciais dos estados. Vou repetir, olha, o registro das empresas mercantis é feito nas juntas comerciais dos estados. Aqui, na Lei de Registros Públicos, se faz registro somente das sociedades civis, das fundações e etc. Nada das empresas mercantis aqui, valeu? Agora, presta atenção nisso aqui, olha que interessante. Capítulo 3. Registro de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Aqui você vai perceber, interessante, é uma matrícula que é feita. Nós vamos chegar nesse assunto logo em seguida aí, tá bom? Muito bom. Item 6 do nosso roteiro de aula. Item 6. Espero que você esteja aproveitando o roteiro, viu? Isso aí dá... Você fica atento, rabisca, risca, toma nota, né? Eu acho muito legal isso aqui, viu? Olha lá, ó. Item 6 do roteiro. Eu fiz a pergunta. E no título 6, registro de títulos e documentos, o que é que se registra aqui? Como é que esses assuntos estão distribuídos? Está completinho esse item para você, olha lá. 5 capítulos. No 1, as atribuições dos registradores. No 2, a escrituração. São os artigos lá 132 a 141. Olha o que eu pus para você, atenção. Essa escrituração de registro de títulos e documentos é feita em 4 livros. Então ali, para esse efeito, você tem um livro de protocolo, um livro para transcrição integral de títulos e documentos e um livro para transcrição resumida, além do índice pessoal. Nós vamos voltar a esse assunto quando chegar a aula em que a gente vai estudar o registro de títulos e documentos. Tá legal?
E ali você tem na sequência lá capítulo 3, transcrição e averbação, capítulo 4, ordem de serviço, e capítulo 5, cancelamento. Okay? Item 7 do nosso roteiro aí, você percebe que nós já vamos caminhando assim para o final dessa primeira aula, e assim, eu penso que você tem conseguido ficar muito atento, porque o roteiro te leva a procurar, a olhar, e isso vai ter um fator de memorização muito importante para você. Legal? Vamos lá, item 7 do roteiro de aula. Como estão distribuídos os assuntos no título 5? O registro de imóveis. Super importante este assunto, né? O registro de imóveis. Olha lá, é o título 5. Eles estão distribuídos, esses assuntos, em 11 títulos. 11 títulos. Que depois você vai olhar com calma cada um deles, né? Vou dar uma passadinha rápida. Olha ali assim, o capítulo 4 é um capítulo destinado às pessoas no registro de imóveis. Por que as pessoas? Olha lá assim, ó. Indicação das pessoas vinculadas aos imóveis. Então você tem um capítulo tratando, olha, aqui no registro de imóveis sempre tem que estar um imóvel vinculado a uma pessoa. Tá legal? Olha o capítulo 6, esse é muito importante. Capítulo 6, matrícula. O que será isso, a matrícula? A lei disciplinou o assunto de matrícula nos artigos 227 a 235. É assim, a matrícula é como se fosse um registro de nascimento do imóvel. Olha que interessante essa comparação para você memorizar. Olha lá, registro de imóveis, matrícula, o que é isso? A matrícula é como se fosse o registro de nascimento do imóvel. Quando você, por exemplo, um terreno grande, você faz um loteamento e divide em 10 terrenos. Vai nascer ali um terreninho, né? Então abre-se uma matrícula, como se fosse o registro de nascimento desse terreno aí, tá legal? Muito bem, depois você tem os assuntos todos dos capítulos. O capítulo 7, mas isso é muito importante, o registro, né? O registro é a mais importante das anotações. Assim, lá no registro de imóveis, nós vamos destinar 3 aulas para o registro de imóveis, sabe? As 3 últimas lá, junto com as disposições finais, mas vem assim o registro de imóveis, nós vamos tratar de uma maneira muito intensa. Veja ali assim, olha, o registro. Quando você abre uma matrícula, ela se refere ao imóvel. E aí vai aparecer, nós vimos lá assim, a pessoa vinculada ao imóvel. Então abriu uma matrícula. A quem é que pertence esse imóvel? Então ali você tem a indicação. No momento em que esta pessoa resolve vender esse imóvel, faz-se uma escritura, leva-se essa escritura lá para o registro civil, não é? O registro público, no registro de imóveis. E ali é feito um registro. O registro o que é? Põe uma letra R e escreve esta informação. Por escritura pública datada de tanto, o fulano de tal, que era o proprietário, transmitiu a propriedade deste imóvel para o fulano de tal. Valeu? Isso que é o registro. É mais importante das anotações lá no registro de imóvel. Você tem no capítulo 8 a averbação e cancelamento. É interessante para a gente olhar isso aí. O bem de família. Bem de família, aquele destinado à moradia permanente, né, da família. Aquele que não é penhorável. Muito interessante isso aqui, assim. Ele está regulamentado lá nos artigos 260 a 265. O registro civil das pessoas naturais. Depois tem mais lá o capítulo 10 e o capítulo 11. Finalmente, você tem o título 6. No título 6, o legislador cuidou das disposições finais e transitórias da Lei 6.015, a Lei de Registro Público, né? E eu coloquei uma perguntinha para você. Como é que estes assuntos estão lá nas disposições finais e transitórias? Olha lá. Eles estão distribuídos nos artigos 288 a 299, 288 a 219, a 299 não tem divisão em capítulo, é para encerrar, né?
E já que nós estamos vendo esse título 6, item 8 da nossa aula para encerrar, eu vou dizendo aqui que aqui também nós encerramos essa aula número 1. Eu vou repetir assim, depois eu vou deixar de falar um pouco disso na sequência, mas assim, não deixe de fazer um estudo sobre esse roteiro, que você tem em mãos, as anotações que você fez, sabe, as sublinhadas, o tique, esse tipo de coisa toda. Então, assista a aula e depois guarde um tempinho para repassar e você vai aprender muito sobre a lei de registro público, tá legal? A gente vai encerrando essa aula número 1 hoje por aqui e eu aguardo vocês para a nossa aula número 2, tá bom? Tchau, pessoal, um forte abraço a todos.